essa última oficina do SciNext, com esse tema que o Marcos Aquino traz, de yoga como ferramenta de estresse. Então, o Marcos, é um prazer ter você aqui conosco. Ele é fundador do grupo Yoga Bahia, né, que já e professor há 22 anos. Ele vai contar um pouco para a gente, então, dessa trajetória dele, das várias atividades que ele faz de recursos humanos e as conexões dele e as premissas, não é, para a gente terminar aqui com terminar essa última oficina, né, que depois a gente tem o encerramento geral. Então, eu passo a palavra ao Marcos, agradecendo muito pela presença dele aqui. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos, a todas, né? Gostaria de agradecer a Fiocruz Bahia, pelo convite, ao Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Vale do Silício, né? A você, Valéria, pelo convite, pelas trocas que tivemos, e a minha amiga Natália Machado também, né? Que não está aqui nesse momento, mas queria também agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Vocês que fazem um trabalho tão importante, produzindo conhecimento, fazendo ciência, né? Isso é de extrema importância para toda a sociedade e que isso continue sempre forte, né? Pois é necessário. Bom, hoje o nosso tema é yoga. Eu vou fazer um pedido aqui, tá, Valéria? Vou fazer um pedido, eu entendo se não for atendido, mas se alguém puder disponibilizar a imagem para a gente poder interagir um pouco mais, seria muito legal, porque eu não vou falar só de teoria, não. A gente vai fazer uma prática também, porque eu acho que de teoria vocês têm uma quantidade já grande, né? E eu queria propor uma prática para vocês, né? Para a gente encerrar também aqui essas atividades com um pouco de prática. E se for possível, é legal. Se não for, também a gente entende, tá bom? Mas a gente trouxe aqui um tema que é yoga e gerenciamento do estresse, né? Bom, queria saber se alguém, por acaso, aqui nos últimos dias, semanas, sentiu alguma coisa assim que possa dialogar com esse nome estresse. Como é que está o dia a dia de vocês aí? Algumas pessoas já deram risada, acho que, né, Luciana? Acho que nem passou perto, né? Diz aí, Luciana, por que você riu? Pois é. Bom, a gente já sabe que esse nome, né, gente, é bastante íntimo da vida da gente, né? Então, estresse é uma coisa que a gente sabe muito bem. Desculpa, Luciana, pode ficar à vontade. É que eu tive que ligar aqui meu fone de novo, porque eu tinha tirado para poder te ouvir melhor, mas aí meu microfone não estava funcionando. Então, eu estou me preparando para um concurso, como a Val falou, então, assim, estresse é meu sobrenome nesses dias. Todo dia é um estresse diferente. É isso. Vivendo Imagina, perigosamente. né, imagina. Bom, eu sou aqui de Salvador mesmo, né? E eu comecei a praticar yoga no final da década de 80. Tenho 34 anos, mais ou menos, nessa área do yoga, sendo 25 profissionalmente, né? Aproximadamente 25 anos. Quando eu disse para meu pai, vou viver dando aulas de yoga, ele disse, você é doido, meu filho? Ele falou assim para mim. Aí logo depois ele deu uma pausa e disse assim, mas isso eu acho que pode fazer sentido realmente, porque isso ele falou em 1998. As pessoas estão muito estressadas em 1998. E desde 1998, quando eu comecei a dar aulas mesmo, né, eu comecei a prática 10 anos antes praticamente, em 1998 eu comecei a ensinar. Eu vi o yoga crescendo bastante ano após ano, inclusive com um interesse muito grande da parte científica, das pesquisas em torno do yoga. Mas, infelizmente, gente, eu não vi um ano em que a gente teve a sensação de que o nível de estresse diminuiu. Já pararam para pensar nisso? Eu não sei se alguém concorda ou discorda, mas a gente não teve nenhum tipo de decréscimo nisso, né, de declínio nisso. A gente sempre parece estar um pouco mais apertado em relação ao tempo, notícias fortes, uma série de coisas que levam a gente a uma vida potencialmente, pelo menos, um pouco mais estressante. É claro que algumas pessoas conseguem lidar com isso um pouco melhor, outras não.
Mas o estresse parece que é uma realidade no dia a dia da gente, né? E vejam que o nome da atividade é Yoga no Gerenciamento do Estresse, né? Então vejam que eu não estou aqui fazendo propaganda enganosa, né? Yoga e a eliminação do estresse, yoga e a extinção, nada disso, né, gente? Yoga no gerenciamento do estresse, né? E por que a gente fala no gerenciamento, né? Por que a gente diz isso, né? Porque é impossível a gente, praticamente impossível a gente viver e dizer assim, não, eu consigo realmente administrar a minha vida de uma forma que nada chega até mim, né? Isso é praticamente impossível porque existe uma parte que você pode controlar, existe uma parte que você pode interferir, que depende de você, mas tem uma parte que não depende de você. Então, vamos aqui dar alguns exemplos de coisas que dependem de você. Vocês sabem, né, muito melhor do que eu, como pessoas da ciência, que se a gente fica até 11 horas da noite, por exemplo, na frente do computador, olhando para um celular, essas pistas luminosas interferem em todo um processo, né, de desligamento do nosso corpo, vamos dizer assim, para que a gente possa ter um sono com uma qualidade, uma boa qualidade, né? Então, se eu estou dormindo mal, mas estou até meia-noite usando o celular, por exemplo, ou usando a televisão, é claro que o meu início de sono tende a não ser muito bom. Então, isso depende de mim. Eu posso tomar a decisão de usar menos o aparelho para dormir melhor, né? Se eu já sei que tem uma pessoa, uma determinada pessoa, que na hora da reunião, que na hora do diálogo, eu vou, como é que se diz? Eu vou sair um pouquinho do meu eixo, né? Então, você pode também fazer uma antecipação, né, em relação a esse contato, coisas assim. Mas você não pode, por exemplo, eliminar o nível de ruído na sua rua no dia que você quer descansar, né? Às vezes a gente tem um vizinho que coloca aquelas caixinhas, né, JBL, e uma pessoa deixa 200 famílias sem dormir, né? E uma vez, inclusive, eu tomei um susto aqui no lugar onde eu moro, que eu vim morar no lugar, porque eu tinha muita dificuldade com o som alto, né? Foi a minha estratégia para gerenciar o estresse, sair do lugar, imagine. Eu tive que sair do lugar, eu tentei tudo, não consegui, né? Vejam que yoga não dá para a gente fazer tudo. E aqui na vizinhança, num lugar muito tranquilo, a minha vizinha falou, Marcos, você poderia me ajudar a carregar uma coisa no carro? Eu falei, posso sim, me dirigi ao carro dela. Quando ela abre o porta-malas, eu achei que era uma mala gigante, né? E era uma caixa JBL de 1,5 metro. Eu quase fico tremendo, eu quase que caio assim, né? E descobri que existem essas caixas gigantes. Eu acho que para tocar para o Japão. Então, assim, a gente tem coisas que a gente não pode realmente garantir que não cheguem até a gente, né? Um problema sanitário, um problema mosquitos e você não tá prevenido, a própria questão social, como é que a gente pode gerenciar a nossa tristeza, o nosso ânimo, se a gente passa e vê na rua uma situação social muito delicada, uma pessoa na sinaleira com uma criança pedindo comida. Então, tem coisas que vão somando, né, a esse processo de construção de um quadro de estresse, né, os riscos, né, os medos da gente. Então, é um processo muito complexo. Então, a gente fala aqui em gerenciamento disso aí, que a gente chama de estresse, né? Bom, essa palavra estresse, né, ela foi aplicada, né, ao ser humano, né, por volta da década de 40, 50, né, por um médico canadense chamado Hans Seal, e a gente sabe que o estresse em si não é uma coisa só ruim, né, mas quando a gente diz que a gente está estressado, a gente está falando do estresse que faz mal, do estresse que a gente não quer ter, né, e esse alarme ligado na gente por um tempo um tempo maior que não deveria estar, né? E isso pode não ser uma coisa boa para a nossa saúde, né? Bom, nós precisamos entender, para começar esse processo de gerenciamento do estresse, entender o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, né? Então, existem fatores que a gente controla, existem fatores que a gente não controla. Tem pessoas que assistem ao noticiário, especialmente, né, nos últimos tempos, assistem noticiários de televisão pela manhã, pela tarde e pela noite. Então, imagina você assistir notícias, nem sempre boas, de manhã, de tarde e de noite. Olha, uma opção simples. Assista uma vez só, se mantenha informado, mas assiste uma vez só.
Isso é uma forma de fazer isso, né? Investir também no desenvolvimento humano é importante, né? Será que a gente tem que viver sempre entrando em conflito sempre, né? Agora mesmo, alguns minutos antes da palestra, me liga uma pessoa da Claro, né? Eles me ligam todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para me oferecer a mesma coisa. Imagine, gente, tem uma hora que realmente, quando você está mais frágil, fica complicado, né? Então, assim, a gente já sabe que é da Claro, bloqueia o celular, né? Claro, Vivo, TIM, essas empresas, né? Elas ficam aí ligando para a gente toda hora. Isso gera estresse, porque toda hora você recebe uma ligação que você não deveria estar recebendo, né? Então, a gente não vai atender, porque se atender, vai gerar estresse, né? Bom, nós temos alguns dados que vocês sabem também muito melhor do que eu, né? Em 2017, o Brasil, não sei se ainda tem essa liderança, né? Mas nós tínhamos uma liderança em transtorno de ansiedade, né? Pela OMS. Também um dos 3 países mais conectados na internet, né? Nas redes sociais, na internet. Um dos primeiros países também em má qualidade do sono, né? Em casos de depressão. Então, assim, a gente precisa entender onde é que a gente está nesse momento, né, da humanidade, né? Não é só no Brasil, isso é um processo bastante generalizado. Onde é que a gente está? O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer, né? Para a gente poder agir a partir do que também não pode ser feito em termos de fatores externos, né? E a gente começar a agir. A boa notícia disso tudo, que não começa sendo como boa notícia, a boa notícia é que nós nunca tivemos tantos recursos como hoje, em 2022. Então, hoje a gente tem muito mais opções de atividades físicas à nossa disposição, por custos mais baratos. Temos muitas atividades corpo-mente, como yoga, por exemplo, atividades onde a gente pode trabalhar com a mente, com o gerenciamento do estresse. A gente não tinha tantos recursos. A gente tem muito conhecimento sobre muitas coisas boas relacionadas à alimentação, a estratégias para se dormir melhor, uma série de coisas boas. A gente tem muito conhecimento. E o que falta muitas vezes para a gente é ação, né? É colocar esse conhecimento em prática, né? Fazer com que isso realmente se torne uma prática, com boas práticas, com práticas positivas, né? Uma quantidade de práticas positivas que podem ser feitas no dia a dia, né? Não existe blindagem, como a gente já falou, ninguém pode garantir que vai começar e terminar um dia com estabilidade plena, né? Porque as variáveis são as mais diversas possíveis, mas nós podemos nos apropriar de ferramentas, de competências, podemos estar atentos a determinadas práticas que têm uma certa potência para a gente poder lidar com as situações mais desafiantes do dia a dia, tá? Bom, e aí, dentro dessas ferramentas, dentro dessas coisas que nós conhecemos hoje em dia, nós temos uma coisa chamada yoga, que é o que eu vim aqui apresentar para vocês, tá bom? Então, todo mundo que trabalha com yoga é calmo, tem que falar devagar, é zen. Não, gente, não é, tá? Eu sinto dizer, seria até legal a gente dizer, mas não é não, a gente é bem normal mesmo. E, normalmente, a gente usa o yoga para poder, inclusive, até lidar com algum tipo até de desconforto em relação a isso. No meu caso, foi exatamente isso. Eu era muito agitado, fui fazer yoga. Depois da primeira aula, eu disse, nossa, o que aconteceu? Frearam o mundo? O que aconteceu com aquela velocidade? Eu disse, nossa, isso aqui é bom, vou continuar fazendo, né? Então, é uma ferramenta que pode fazer com que tenhamos experiências em relação à tranquilidade, experiências em relação à calma, experiências em relação à estabilidade. Mas essa experiência está acontecendo naquela hora da prática. E depois que você sai da prática, a vida continua do jeito que é, continua com a dinâmica que é, continua com toda a força, com toda a potência, com todos os nossos desafios do dia a dia. E dessa forma, a gente tenta usar a referência da experiência para o dia a dia. Veja bem, se você entrou num circuito de estresse, está estressado há muito tempo, você começa a não se lembrar mais como é não estar estressado, Ou seja, você esqueceu. Tem tanto tempo que você não está em paz que você já esqueceu. Então, quais são as suas referências mais recentes para você lidar com as situações? São as referências
mais recentes relacionadas ao estresse. O que a prática do yoga vai fazer de uma forma bem generalista? Você fica ali 50 minutos, 1 hora praticando, tendo uma experiência de calma, de atenção, de desaceleração, depois vai lá para a correria. E aí a correria, ela pode te agitar um pouco menos, porque você já vai um pouco mais preparada para a correria. Não tem blindagem, tá? Mas você vai um pouco mais preparada para a correria, tá? E se você sair um pouquinho do trilho, você tem a referência, poxa, olha como eu gostaria de estar. Eu fiz aula de manhã, queria estar tanto daquele jeito, agora eu sei que eu estou tão distante. Mas se a última vez que você tirou férias, que você realmente relaxou, foi há 5 anos, 6 anos, 7 anos, você não tem essa memória forte, você não consegue balizar isso para se organizar realmente, para se estabilizar. O yoga é uma disciplina prática. Falar só sobre yoga não conduz a nenhum resultado. Os textos antigos falam sobre isso. Falar só sobre yoga não conduz a nenhum tipo de resultado. É uma coisa que a gente tem que realmente praticar, né? O yoga é uma palavra sânscrita, né, que é uma língua morta, e yoga significa juntar, ajustar, unir. Yoga é sinônimo de união, né? União do corpo com algo que se percebe por dentro, né? Algumas pessoas dizem união do corpo com a alma, corpo com energia, conexão, coisas assim que não vão ter muitos parâmetros, às vezes tem parâmetros até subjetivos. Mas vamos para um lado mais tranquilo de entender. Yoga é uma disciplina que faz com que você consiga se conhecer um pouco mais. Aqui eu acho que eu consigo explicar de uma forma muito legal para vocês. Hoje nós estávamos aprendendo uma série de coisas, correto? Aprendemos muitas coisas. Se a gente perguntar para qualquer uma das pessoas, olha, diz aí um pouco do que você aprendeu nesse dia de hoje. Por meio dos órgãos dos sentidos, da audição, da visão, da mente, né? Pessoas vão escrever muito sobre tudo o que aprenderam hoje, tá bom? Então isso é conhecer a partir do externo. É um potencial que nós temos, fazemos tudo normalmente para fora. E isso é ruim? Não, pelo amor de Deus, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Né? Já pensou você dirigir de olhos fechados? Né? A gente precisa viver para fora. E nós, naturalmente, aprendemos com o que está fora. Se você estiver numa estrada indo para a Chapada Diamantina e vira uma placa e resolver entrar rapidinho para conhecer uma cidade pequena, você vai andar 3 minutos nessa cidade pequena, depois vão te perguntar o que foi que você viu nessa cidade. Você consegue fazer um texto grande, você conheceu muita coisa. Então você tem um potencial de percepção, de observação, de conhecimento, de memorização grande. E isso a gente sabe usar muito para fora. Aí vem o yoga e diz assim, use esse potencial para dentro. Como é que eu faço isso? Desligo, fecho uma janela de visão, fecho os olhos, tento não ter tanta interferência externa através da audição e começo a ficar concentrado para dentro. Então, as práticas do yoga, elas têm esse objetivo, fazer com que a gente possa se conhecer um pouco mais através da maneira como as práticas são feitas. O yoga surge na Índia como uma disciplina para autoconhecimento, tá? Coincidentemente, essa disciplina que surge na Índia, para que eu pudesse me conhecer, diziam os antigos, para que o conhecimento se realizasse, eu precisaria ficar quieto, calmo e deixar essa atenção depositada dentro de mim, né? Então, esse é o mecanismo de autoconhecimento que o yoga prevê. Coincidentemente, hoje em dia, isso acaba produzindo respostas de relaxamento que são muito importantes para esse quadro, esse cenário de estresse, e o yoga acaba sendo uma ferramenta importante para o gerenciamento do estresse. Mas é importante a gente entender que, quando o yoga surgiu, não tinha esse propósito. Mas pela maneira como é feito, acabou atendendo a uma demanda hoje moderna e uma feliz coincidência, vamos dizer assim, né? Bom, vocês devem ter visto aulas de yoga, coisas de yoga, porque yoga hoje é bastante popular, né? Bastante veiculado. E o yoga tem algumas ferramentas, né? O yoga é uma grande ferramenta que tem seus recursos, né? Então, um recurso é utilizar a respiração. Então, textos antigos do século XIV, do século XV, já diziam coisas que a gente sabe hoje em dia na modernidade, né? Já diziam assim, se a respiração estiver irregular, a mente estará inquieta. Mas se você conseguir acalmar a sua respiração, a mente também vai acalmar. Então, o yoga usa a respiração como um meio de interferência na atividade mental. Tem alguns textos do século XVII, por exemplo, que chegam a dizer
que nós respiramos 21.600 vezes por dia, né? Eles usam como referência uma frequência respiratória de 15 respirações por minuto, e ele vai dizendo lá, se eu consigo interferir nessas respirações durante o dia, eu vou conseguir interferir na atividade da mente. Então, usar a respiração é um recurso que você tem. Quando a gente está bem estressado, a gente quer não estar. Adianta dizer para a mente, aquieta um pouquinho? Adianta, Luciana, falar isso? Não adianta, né? Não adianta nada. Mas a sabedoria popular, às vezes, um amigo intuitivamente diz, fica quietinho, fica quieto, fecha os olhos e respira fundo. Não é interessante isso? Uma pessoa que nem faz yoga diz para você, fica quieto, fecha os olhos e respira fundo. Pois é, e a gente faz isso também no yoga, a gente fica quieto, fecha os olhos e começa a respirar, interferir na respiração. A respiração é autônoma, claro, ela segue aí suas milhares de vezes por dia, mas nós podemos interferir. Eu posso inspirar de forma mais profunda, expirar de forma mais profunda, eu posso até prender o ar por alguns instantes, é o que chama de pausa respiratória, pausa com ar nos pulmões. Então, o yoga tem trabalho com a respiração, que é um recurso que você tem. O yoga trabalha também com as posturas, e aí a gente tem que explicar um pouquinho, porque tem muita coisa assim hoje em dia sobre posturas que acaba não sendo muito compatível com uma atividade de aquietamento, né? Tem coisas, às vezes, que são trabalhadas com o nome de yoga que parecem coisas muito, muito fortes, muito esportivas, né? Bom, então o yoga tem posturas para que a gente possa, através do corpo, também interferir na mente, certo? Então, vamos lá. Como é que o yoga, através do corpo, interfere na mente? Eu não vou aqui explicar exatamente o processo, né? Não é esse o objetivo. Mas pense assim, se você já fez uma massagem realmente relaxante, você sabe que pessoas dormem na maca, né? E eu, por exemplo, durmo na maca. Se a massagem realmente é relaxante, você vai fechando os olhos, vai até dormindo. Ou seja, há alguma dúvida de que o corpo pode interferir no estado da mente? Né? O que aconteceu? Aquela tensão foi sendo trabalhada, a mente vai percebendo, né? E a gente vai interferir. Então, o yoga, através do corpo, vai interferir na mente também. Mas esse corpo tem que ser usado de forma muito interessante, muito inteligente. Eu vou dizer para vocês na hora da dinâmica, não forcem, porque forçamento produz resposta excitatória, que é o contrário da resposta de relaxamento que a gente quer, tá bom? O yoga trabalha com técnicas de relaxamento e com técnicas de concentração e meditação, tá bom? Existem outras coisas, mas eu acho que para esse momento estaria de bom tamanho, tá? Todas essas técnicas são realizadas por meio de recursos que nós temos, né? De ações que podem ser feitas por todos vocês, por todas vocês. Por exemplo, interferência na respiração, fechar dos olhos, incrementar, ampliar a capacidade de sentir, de estar presente no momento. Então, tudo isso feito tem como objetivo de aquietar a mente e fazer com que você tenha uma experiência mais calma. E isso é um recurso para o gerenciamento do estresse. Tá bom, gente? Bom, seria ótimo, para encerrar, seria ótimo terminar uma prática de yoga e ficar como se tivesse um remédio com duração de 20 e tantas horas, né? Seria ótimo fazer uma aula de yoga e ficar até o final da noite com aquele efeito, né? Infelizmente, a gente não fica, né? Não fica. Mas, se a gente conhece coisas do yoga, a gente pode fazer uma prática de manhã, de repente pode fazer uma respiração no meio da manhã, pode fazer 1 minuto de aquietamento à tarde, e aí a gente vai colocando coisas do yoga no dia a dia, e a gente pode ter uma vida um pouco mais estável, tá bom? Mas tudo isso, gente, volto a dizer, teoricamente é muito bonito, como muitas outras coisas que vocês sabem também que funcionam. Se a gente não botar na prática, não vai para lugar nenhum. Então, eu gostaria de oferecer, né, Valéria, uma experiência prática aqui para vocês, tá? Para que vocês possam ter um final de dia com o máximo de relaxamento possível, né? E como nós estamos numa situação aqui de simpósio, tipo de congresso, né? Então, a gente vai pedir que vocês se posicionem, se possível, numa cadeira apenas, tá, gente? Eu vou fazer uma prática na cadeira e ela já funciona, tá? Eu vou pedir, se alguém puder também abrir as câmeras, é melhor que eu vou guiando vocês, sabendo o que vocês estão fazendo aí do outro lado, tá? Senão eu não consigo meio que guiar, tá? Mas fica à vontade se não puder. Então, sentem confortavelmente sobre uma cadeira, né? E deem prioridade. Obrigado, gente, muito obrigado. Muito bom ver vocês.
E deem prioridade ao apoio dos pés no chão, tá? Se você tiver que escolher se é para ficar encostado ou para deixar os pés no chão, deixe os seus pés no chão. A partir daí, deixe a sua coluna confortavelmente ereta. Aquela coluna que não precisa ficar rígida, ela está confortavelmente ereta. Se precisar, ela pode ficar um pouquinho curvada, sem problema nenhum, tá? Coloque as palmas das mãos viradas para baixo sobre as coxas. E nós vamos começar fechando os olhos. Ao fechar os olhos, nós fechamos uma janela para fora. Imagine o que a gente faz. Isso, Elisa, pode priorizar as plantas dos pés no chão. O encosto da cadeira não é prioritário não, tá bom? Ótimo. E aí fechamos os olhos, e ao fechar os olhos, nós conseguimos sentir um pouco mais. Mas sentir o quê? Vamos começar por algo que está bastante à nossa disposição. Como você está respirando agora? Como você sente a sua respiração? Qual o tamanho, entre aspas, da sua respiração? Qual o ritmo da sua respiração? Durante essa prática inicial, deixe a respiração sempre natural, livre, mas você já começa a conhecer um pouco mais sobre a sua respiração. Agora observe os seus ombros. Perceba se os seus ombros estão tensos ou se você pode relaxá-los um pouco mais. Às vezes, só perceber a região já poderá produzir uma resposta mais relaxada por contrações que a gente vai memorizando, sem perceber. Sem mexer nos ombros, com os olhos fechados, gire a cabeça para o lado esquerdo, como se você fosse olhar por cima do ombro esquerdo. Faça isso devagar, lentamente. Os seus olhos estão fechados e você vai sentindo um movimento que é muito simples. Experimente relaxar especialmente o ombro direito, como se esse braço pudesse ficar um pouquinho mais pesado. Observe o efeito do exercício sobre o pescoço. Agora volte devagar com a cabeça até o meio e com os olhos fechados, faça o mesmo movimento para o lado direito. É como se você fosse olhar por cima do ombro direito. Depois, volte com a cabeça até o centro. Agora os ombros ficam parados e, de forma muito suave, aproxime o queixo do alto do peito. É como se você fosse olhar para o umbigo abaixo. Perceba o efeito dessa ação simples no pescoço lá por trás. Como sente a musculatura atrás no pescoço? Agora, controlando o movimento com a cabeça, você vai afastar o queixo do alto do peito, vai controlando o movimento, como se você fosse olhar lá para cima, lá para o teto, mas não precisa soltar a cabeça para trás, não. Você controla para evitar que fique muito apertado aí atrás do pescoço. Então, vai controlando. Tenta relaxar os dois ombros agora, observa o efeito do exercício na parte da frente do pescoço. E agora volte com a cabeça até o meio. Agora você vai fazer o contato de uma mão com a outra, juntar as palmas das mãos. Isso, uma palma da mão com a outra. E depois vai subir com as mãos assim unidas para o alto com as mãos, como se os dedos das mãos fossem tocar no teto. Então os braços vão esticando, os cotovelos vão estendendo e você vai crescendo com os braços lá para o alto. Não precisa esticar por completo.
A gente sempre vai trabalhar com as posturas até onde a gente se sente confortável. Qualquer desconforto precisa ser evitado, por menor que seja. Lembre que anunciamos essa atividade como atividade de relaxamento. Não force nunca. Agora você desce bem devagar com as mãos ainda unidas e volta a descansar cada palma da mão sobre a respectiva coxa. Então, palma da mão direita sobre a coxa direita, palma da mão esquerda sobre a coxa esquerda. Agora vamos fazer assim, ó. A palma da mão direita vai continuar por cima da coxa direita. O seu braço esquerdo vai subir esticado, reto, e agora você tem só os dedos da mão esquerda apontados lá para o teto. Então, cresça bem com o braço esquerdo. Isso, lá para o alto. Os pés bem firmes no chão. Agora você vai inclinando bem suave para o lado direito e vai dobrando o cotovelo direito, deixando a palma da mão direita ainda sobre a coxa e você vai inclinando para o lado direito. Agora experimente esticar um pouco mais o braço esquerdo, que é o braço de cima. Tenta perceber a lateral esquerda do tronco, as costelas, a cintura. E agora você vai voltando até o meio e em seguida vai abaixando o braço esquerdo. Volta a colocar a palma da mão esquerda sobre a coxa. Antes de fazer para o outro lado, deixe os seus olhos fechados e comece a subir lentamente com o braço direito. Preste atenção no peso do seu braço, no esforço que o seu corpo faz para suspender esse membro. Como é esse movimento para você? É fácil? É livre? É difícil? Cresça bem com o braço. Imagine que vai tocar com a mão direita no teto e, em seguida, dobre o cotovelo esquerdo e faça uma inclinação bem moderada para o lado esquerdo. E vá percebendo o efeito do exercício sobre o lado direito do tronco. Isso, o braço de cima você estica mais ou menos de acordo com o seu conforto. Então, estamos atuando sobre o corpo com o objetivo de relaxar a mente. Com essa ajuda da mão esquerda sobre a coxa, você já vai voltando para o meio e vai abaixando o braço. Agora, vocês vão fazer o seguinte, talvez precise abrir os olhos para entender essa técnica. Observe que os meus braços cruzam e cada mão vai segurar lá por trás do ombro oposto, como se você pudesse se dar um abraço, tá bom? Então, a mão direita vai por trás do ombro esquerdo e vice-versa. Agora eu vou deixar os ombros um pouco mais baixos e vou aproximar o queixo do alto do peito devagar, soltando o peso da cabeça abaixo. Preste atenção nas suas costas, no alto das costas. Isso, Liliana, muito bem. Pode relaxar um pouquinho a cabeça abaixo e presta atenção lá nas costas. É fato que você respira, é fato que você está respirando, não há dúvidas. Mas você percebe o movimento respiratório nas costas? Observe a expansão das costas para os lados, para trás, na inspiração. Perceba a sua retração natural na exalação. E agora vá afastando devagar o queixo do alto do peito, vá descruzando os braços, descansando novamente as mãos sobre as coxas. E o que vamos fazer para equilibrar um pouco esse movimento interior é o seguinte: deixe as mãos sobre as coxas, olhos fechados, agora comece a projetar um pouco a região peitoral para frente e um pouco para o alto também, um pouco para o teto, ao mesmo tempo que leva os seus ombros um pouco para trás. Então, voltamos com a cabeça. Isso, Marina, já voltamos com a cabeça aqui, ó. Agora vamos para outra etapa, ó. A região peitoral vai sendo projetada para frente, um pouco para cima, e o queixo afasta de forma moderada do alto do peito. Pequeninas posturas,
feitas com atenção. Perfeito. Volta com a cabeça, volte com os ombros. Agora você vai descansar as palmas das mãos sobre as coxas. Se você sentir que os pés estão no chão e que você pode se encostar na cadeira, pode se encostar, não tem problema. Vamos praticar aqui um pouquinho de relaxamento, tá? Fique bem confortável na cadeira. Olhos fechados. Pelo nariz, faça uma inspiração profunda, enchendo os pulmões de ar. Pela boca, por um pequeno espaço entre os lábios, solte o ar. Você vai repetir isso mais 3 vezes. O ar entra pelo nariz de forma bem profunda. O ar sai pela boca por esse pequeno espaço criado entre os lábios. Mais 2 vezes. Vá percebendo, estamos interferindo na respiração espontânea, natural. Estamos aumentando o tempo inspiratório e aumentando o tempo da exalação. Depois que você fizer a última exalação, deixe a sua respiração livre novamente e vamos prestar atenção em partes do corpo que nós vamos descrever sem a necessidade de que você se mexa. Então, leva a consciência lá para baixo, lá para os pés, sem precisar se mexer. Tente relaxar os pés. Se você perceber alguma rigidez, alguma contração, deixe de contrair. Ótimo, pode fazer assim, Marina, está ótimo. Agora suba um pouco mais e preste atenção nos tornozelos. Relaxe os tornozelos. Distensione as pernas. Relaxe os joelhos. Tudo isso sem precisar se mexer, trabalhando com outro recurso poderoso que você tem, que é a sua capacidade de prestar atenção. Agora, distensione os músculos das coxas, por cima das coxas, por baixo das coxas. Descontraia os quadris. Relaxando a musculatura glútea. Vamos levando a atenção à cintura. Relaxando músculos do abdômen, costelas, vamos prestar um pouquinho mais de atenção agora no centro do peito. Em seguida, descontraia ombros, braços, os cotovelos e antebraços, os punhos, as mãos, os dedos das mãos. Descontraindo o pescoço, queixo, os músculos próximos da boca,
as maçãs do rosto, os olhos, até citamos o fundo dos olhos, a testa. Agora pense no seu corpo como um todo. Tenta sentir todo o seu corpo disposto sobre a cadeira. O que você puder soltar, solte ainda mais. A partir desse momento, eu vou ficar em silêncio por 2 minutinhos. É um tempo para que você possa se sentir ainda mais e agora sem interferência da minha narrativa. Então, começamos agora mesmo. Como você sente a respiração? Lembre que você tem como referência o início da aula. Continuamos. Agora, sem pressa, continue com seus olhos fechados e comece a devagar a mexer os dedos das mãos. Abra e feche as mãos lentamente. Continue com os olhos fechados. Perceba como é voltar com os movimentos, talvez de uma forma diferente em relação à atenção. Mexa os pés. Com os olhos fechados, faça uma inspiração profunda e solte o ar pela boca. E agora, lentamente, você vai tentar manter o corpo parado e vai abrir os olhos bem devagar, voltando a fazer contato com o que está fora. Percebendo talvez aquele mesmo cenário inicial que você já conhecia, mas a ideia é como eu percebo esse mesmo lugar que eu estava depois de alguns minutos para dentro. Como eu percebo que está fora depois de um tempo para dentro. O yoga na Índia é considerado uma palavra que eu vou dizer aqui para vocês, o que significa um darshana, ou seja, uma visão. O yoga é uma maneira de estar na existência, de estar na vida, ou seja, uma forma de você olhar para tudo que faz parte da vida. Tá bom, gente? Essa é a experiência que eu queria proporcionar um pouquinho para vocês, lembrando que sem a prática, só a teoria não funciona para gerenciamento do estresse, qualquer que seja a disciplina. E tem que praticar. Se é massagem, tem que fazer com regularidade. Se é atividade física, tem que ter um pouquinho de disciplina. Se é yoga, tem que fazer com uma certa regularidade também, 2 vezes por semana que seja, porque tudo isso é que constrói também um corpo com uma outra memória, né? A memória da estimulação, essa está garantida, a gente está cheio de registros aqui de estimulação, mas a gente tem que colocar também aqui registros de calma, de tranquilidade, de estabilidade, para a gente poder ter uma vida um pouco mais equilibrada. Tá bom? Eu deixei aqui 10 minutos, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa para fazer, para a gente poder trocar. Deixei aqui mais 10 minutinhos dentro do tempo. Não sei, era esse o tempo, né, Val? Desculpa.
Era isso mesmo? Sim. Pronto, então estou à disposição. Ainda retomando o contato. Acho que todo mundo aqui estava precisando disso, estava na comissão, com certeza. Olha, meninas, gostei muitíssimo da palestra de vocês. Mas deixa eu contar, viu? Marcos foi utilidade pública aqui hoje. Porque chegou aqui no fim do jeito que a gente estava. No começo, fez uma diferença enorme. E olha que a vida inteira foi a primeira vez que eu fiz qualquer coisa relacionada com yoga, só para deixar aqui um testemunho. A vida inteira eu disse, Val já deve ter me ouvido dizer isso, que eu sou muito inquieta, que não dá para fazer yoga não, que eu tenho vontade de me sacudir, assim. Eu tenho certeza que minha cabeça estava pendendo para trás em algum momento, pelo menos era a sensação que eu tinha. Foi maravilhoso, muitíssimo obrigada. Já estou querendo chamar Marcos para fazer uma atividade com os meninos da pós-graduação, viu, que está todo mundo precisando. Pronto, tá. Todos nós precisamos realmente, é verdade. Me lembre, vocês usaram os seus próprios recursos, né? É engraçado, o yoga tem uma fala que diz assim, já está tudo organizado dentro, está tudo certinho dentro, né? Mas aí o que a gente faz? A gente tem que tirar o movimento, tirar a agitação, né? Então a gente tem que ir para dentro para fazer essa conexão com essa estabilidade que, segundo as falas do yoga, a gente já tem isso como patrimônio, como essência mesmo. Mas aí a gente tem que fazer esse recolhimento, né? Um tempinho por dia. Podemos trazer... E ele faz viagens para a Índia, Nepal, Butão, tendo realizado mais de 20 assim, com esses locais, guiando e orientando grupos interessados em conhecer a cultura oriental. Vamos nos inscrever. Verdade, a gente já tem são quase 30 viagens para a Ásia mesmo, a gente vai lá para ver como é que realmente as culturas que preservam isso, né, gente? Porque hoje em dia a gente sabe que as coisas às vezes vão mudando muito, né? Então a gente vai lá nos lugares para ver como é que é no Butão, no Nepal, na Índia, nos lugares realmente sérios, assim, mais sérios, né? Onde a gente consegue entender um pouco melhor isso que a gente trabalha aqui no outro lado do mundo, tá bom? Mas espero que vocês estejam um pouco mais calmos, um pouco mais relaxadas, que esse era o objetivo aqui, tá bom? E todos esses recursos são de vocês, né? A respiração, o fechar dos olhos, a capacidade de prestar atenção, a capacidade de sentir, tudo isso aí é recurso de vocês aí. Não basta que a gente use isso aí bastante e funciona. Marina fez uma prática bem em menores proporções hoje pela manhã com a gente. Ela é praticante, né, do yoga. Olha, legal, Marina. Obrigada, Marcos. Obrigada, Valéria. Assim, a yoga literalmente me salvou, sabe? E me salva todos os dias. Eu falo que, ó, o meu tapetinho, ele fica aqui no chão. Eu ia mostrar, mas eu tô com fundo. Eu até mostrei que agora eu fiz deitado, eu fiz um shavasana, aproveitei. E foi o que me estabilizou depois da síndrome do pânico. Eu não precisei de remédio quando eu tive, porque eu já fazia yoga. E aí, literalmente, eu comecei a fazer manhã, tarde e noite. Eu só conseguia sair de casa, pegar o carro, depois de uma prática de yoga. E até hoje é assim. Então, todos os meus dias, todos, de manhã, eu tenho sempre a minha 1 hora pela manhã, onde eu faço meus asanas, onde eu faço shavasana, faço minha meditação, e aí depois, na hora do almoço também, eu estabilizo, e antes de dormir também. E uma coisa interessante, assim, eu falo que o legado mais importante que eu estou deixando para os meus filhos. Meus filhos, o Mateus e a Maria Clara, Mateus de 13 e a Maria Clara de 11, fazem todas as noites antes de dormir a prática da respiração. Aqui eu tenho as essências, eles fazem com o tapetinho, cada um tem o seu tapete de yoga no quarto, eles põem a musiquinha ali. Então, à noite, a casa, sabe, parece mesmo que tem outra energia. E eu falo, gente, isso, as pessoas às vezes falam, nossa, mas como que você faz? Eu falo, gente, é isso. É começar do principal, porque isso é o principal. Isso leva a todas as outras performances. Se a gente tem esse momento de relaxamento, esse momento de dormir bem, acordar bem, preparar o corpo, acabou. O resto vai dar certo também, vai. E quando não dá, como você muito bem falou, Marcos, a gente consegue entrar nos trilhos muito mais fácil, né? Então, maravilhoso. Experiência maravilhosa para fechar esse evento incrível aí das meninas. Então, de parabéns.
E obrigada, viu, pela sua experiência e pela sua prática deliciosa. Adorei. Muito obrigado, Marina. Obrigado pelas suas palavras, obrigado. E não é fácil fazer um evento, não, né? A gente também trabalha com eventos, é bastante complexo, a gente, né? É muito desafiante mesmo. Mas isso que a Marina falou é muito importante. E a gente vai frequentemente ao Butão, que é um país que fica acima da Índia, abaixo da China, né? E o Butão estava muito em alta no turismo antes da pandemia. E eu tenho amigos operadores lá, né, que trabalham com turismo. E um belo dia, sabendo que o turismo estava muito forte lá, quando eu cheguei no aeroporto de Paro, que é a cidade lá onde o avião pousa, né, eu fui olhar o meu operador e ele estava com a cara maravilhosa, parecia que tinha saído de um spa. Eu disse, espera aí, cara, me conta qual foi o seu segredo. Vocês estão aqui trabalhando sem parar, num nível de uma intensidade muito grande, e você está com essa cara, me conta aí o que foi isso. Ele me deu uma lição muito boa. Ele disse assim, olha, 2 horas por dia pela manhã eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo e da minha mente. Depois eu faço tudo. Mas primeiro eu vou cuidar do meu corpo e da minha mente. Depois eu faço tudo o que eu tiver que fazer. E quem já teve a experiência de ter um período ou vive essa disciplina, como a Mari diz aí, sabe que a gente produz muito mais em todos os sentidos, no nível laboral. Então a gente se produz muito mais, a gente fica mais eficiente, a gente faz muito mais coisas, né? O problema é como conquistar essa disciplina, né? Então isso é um grande desafio, a gente tem que reconhecer que é desafiante, assim, né? É isso aí, Elisa, se colocar em primeiro lugar, sim, é isso mesmo, né? É como se você pudesse se pagar mesmo, né? Se pagar primeiro, né? No sentido, não no sentido financeiro em si, mas se dar isso de presente primeiro, né? Se presentear primeiro com as coisas boas e depois fazer tudo o que tem que ser feito, né? Que tem que ser cumprido. Não é fácil, não é fácil. Teoricamente é simples, na prática é um processo mesmo. Queria só que você comentasse o Yoga Bahia, né, que foi fundado pelo Marcos Aquino. Ele dá vários tipos de formação. Imagino que isso deva ter crescido, essa procura, no tempo de pandemia que a gente viveu agora. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso e encerrasse a sua fala para a gente fazer o fechamento, tirar uma foto aqui com você, a Marina. Ótimo. Ótimo. Pois é, nós somos uma escola de yoga, mas uma escola de yoga formadora de professores. A gente já formou mais de 500 professores nos últimos 20 anos, né? A gente forma professores. Temos também esse trabalho de intercâmbio com a cultura oriental também, né? A gente também produz alguns eventos aqui em Salvador e tudo mais. Programa de educação continuada para professores de yoga também. E a gente faz muito trabalho também em relação ao yoga também. Então, até mesmo no yoga, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente trabalha demais, né? Então, a gente vai aprendendo, botando em prática, né? O que a gente também ensina às pessoas. De vez em quando a gente tem que dizer um não, coisas assim, né? Não dá para fazer tudo. A gente quer fazer tudo, não dá. Tem horas que a gente precisa se educar para dizer, olha, não consigo, né? Outras pessoas conseguem, vão conseguir fazer também, né? Então, é tudo isso. Então, tem muitas atividades envolvendo Yoga Bahia, e se vocês quiserem depois conhecer, yogabahia.com.br, é muito simples de entrar lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, que precisarem, a gente está aqui sempre à disposição. É um prazer servir. Na pandemia foi isso mesmo, muita gente procurando, né? Muita gente em casa, a gente começou a trabalhar remotamente, né? A gente também fez um projeto para os profissionais de saúde, até o grupo da Fiocruz, uma parte entrou, mas foi já no finalzinho, não foi? Eu vi até alguns rostinhos aqui conhecidos. E é isso, gente. O que vocês precisarem de yoga, estamos aí.